Oi pessoal, vocês estão gostando demais, imagino. Pois é, tem uma triste notícia. Essa é a última parte da aula de classificação baseada em distância. A gente vai fazer algumas observações sobre o KNN. E aí fica a pergunta, beleza, já não sei se eu uso KNN com peso ou sem peso e ainda mais tem o valor de K. Tem 1NN, 3NN, aí eu posso usar 5NN, qual que eu uso? A resposta é simples. Você tem que testar, certo? Então, você vai fazer um teste, e a gente vai trabalhar mais na frente. Então, mas a solução é somente testar e avaliar qual o valor de K mais adequado. Não tem outra resposta, tudo isso vai depender do problema, da geometria, dos pontos, do espaço, da base, da medida de distância, vai depender de um monte de coisa. Então, o mais simples é testar. Isso vai servir para você escolher qualquer algoritmo de aprendizagem de máquina e qualquer parâmetro nos seus algoritmos. Esse algoritmo aqui só tem dois parâmetros, se eu uso com peso ou sem peso e o valor de K. Obviamente que a gente pode ter mais na prática, por exemplo, medida de distância diferente, e a medida de distância pode ter os outros parâmetros em si, método de aceleração algoritmo, método de busca. Então pode ter na prática, a biblioteca pode ter muitos outros parâmetros também que não tem a ver diretamente com o problema em si, mas com às vezes uma forma de deixar o software mais rápido. Mas bom, nisso que a gente está vendo aqui, a gente está vendo, assumindo que a gente está usando sempre distância euclidiana, não é isso? E a gente só viu duas abordagens com peso e sem peso. Qual o valor de K? E às vezes a pessoa até já ignora, diz eu vou usar sempre sem peso. Mas ainda assim vai ter que escolher o valor de K. Então essa é a principal questão no KNN. Qual o valor de K que eu uso? Então você vai definir isso experimentalmente. Então aqui tem um experimento para vários valores de K. 1, 3, 7, 11 e esse 11. Só esses aqui. Com peso e sem peso. Observe que todos, com exceção de usar o 7 sem peso, que acertou um exemplo a mais, todos os outros acertaram a mesma quantidade de exemplos. Certo? Então, a julgar por esse experimento, a gente escolheria para a base íris o 7NN sem peso como algoritmo para utilizar na prática. E aqui só para enfatizar que o KNN com esse peso pode divergir de resultado, e aqui está um exemplo, né? Esses dois tiveram resultados diferentes. Pronto. Essa é uma das principais partes desta aula. Por quê? Porque aqui nós temos os critérios que vão lhe ajudar a decidir se você usa o KNN ou utiliza outro algoritmo de classificação para o problema específico que você vai estar resolvendo mais no futuro, né, na prática. Quais são os aspectos positivos do KNN? É simples. Então, bastante simples, como vocês puderam observar, né? E apesar de ser simples, ele é aplicável a problemas complexos e geralmente apresenta resultados comparáveis com um algoritmo muito mais complexo, até redes neurais, por exemplo, dependendo do problema que está sendo tratado, certo? Você pode adicionar nova informação muito facilmente, porque o conjunto de treinamento, ou porque a tarefa de treinamento é só armazenar exemplos. Então, basta você inserir mais exemplos na base de dados e está realizado o treinamento. Ele também tem a característica teórica de aproximar o erro ótimo de Bayes quando o número de exemplos cresce. Ou seja, quanto mais exemplos você adiciona, ele vai conseguir aproximar o erro mínimo teórico para aquele problema. Então, parece que é o algoritmo perfeito, porque ele é simples, é um problema complexo. Eu posso adicionar novas informações se for mudando meus dados, por exemplo, uma base de dados relacionada a clientes, mudou o perfil dos clientes novos vão chegando, eu posso atualizar aquilo com facilidade. Tempo nenhum de treinamento para fazer essa atualização. E ele ainda aproxima o erro ótimo de classificação. Bom, não é tão perfeito assim, tem os aspectos negativos também. Ele é lento para classificação, se a base de dados for grande, obviamente. Se for uma base pequena, ele vai realizar essa classificação rapidamente. Então, ele pode ser aplicado na prática para diversos problemas. E dependendo de quantas vezes você está usando a classificação. Se você for utilizar esse algoritmo, por exemplo, para
aprender algum jogo, se for um jogo que relativamente que você tem algum tempo para processar, feito um jogo de baralho, dominó ou mesmo xadrez, não estou dizendo que ele é adequado para esse tipo de situação e precisaria de várias adaptações. Se for, por exemplo, para você fazer liberação de crédito, classificação de spam, né? Esse algoritmo pode ser adequado, ele não precisa ser um algoritmo que responde em tempo real. Mas por outro lado, se você tem que fazer um sistema de monitoramento de pessoas e ou até mesmo um carro autônomo detectar um pedestre, pode ser que ele demore muito e aí não seja adequado, porque vai ser lento para essa tarefa. Se a base de dados for grande, ele consome muito memória, mas se a base for relativamente pequena, uma base de dados de clientes, de formulário de clientes, não vai ser uma base grande que vai lhe dar problema de armazenamento. Né? Uma base de e-mails, textos, de spams, etc. Isso não vai lhe dar problema. Agora uma base de imagens e de vídeos, isso sim vai dar um problema. Né? Porque é uma base muito grande. Né? Mas obviamente, para questões de imagem e vídeos, não seria armazenado as imagens e os vídeos inteiros. Seria armazenado características extraídas dessas imagens, desses vídeos. Ele é muito sensível à medida de distância, e a medida de distância pode ser bastante sensível, como a gente comentou. A distância euclidiana mesmo, ela pode ser afetada pela escala dos atributos e requer um pouco de pré-processamento. Precisa saber tratar os dados, mas obviamente qualquer profissional vai se preocupar com os dados e tratar esses dados. Mas pode ser sensível a essa medida, mas aí você vai escolher também a medida, a gente vai testar. E ainda tem a questão da maldição da dimensionalidade, que está muito relacionada à distância, que é o que? Se eu uso muitas dimensões, se meus dados têm muitas dimensões, então o exemplo mais distante e o exemplo mais próximo parece que estão quase na mesma distância. Né? Se o vetor de atributos tem um número muito grande de dimensões, acontece isso. Isso é um efeito que é conhecido e chamado de maldição da dimensionalidade, e todos os métodos baseados em distância estão suscetíveis a esse problema. É sabido que o algoritmo é lento e uma das principais preocupações é em como acelerar esse algoritmo. E primeiro eu vou começar aqui pelo que esse item que está no final, que é a solução mais comumente encontrada, que é utilizar uma busca sofisticada. Então, para procurar os meus K vizinhos mais próximos, ao invés de eu calcular a distância de um por um diretamente, eu vou utilizar um algoritmo de busca sofisticado que vai dividir meu espaço em regiões. E eu consigo chegar numa sub-região e vou calcular a distância somente para os elementos daquela sub-região, então vai reduzir muito. Então o algoritmo mais comum para isso é o KD-tree, mas existe Ball-tree e outras modificações do KD-tree, e possivelmente existem outras técnicas similares para acelerar. Também você pode utilizar uma distância que calcule mais rápido, que não precise tirar raiz quadrada. Uma forma comum, por exemplo, é justamente utilizar a distância euclidiana ao quadrado, que aí você soma os quadrados das diferenças e não tira a raiz quadrada, que não vai influenciar em nada para efeito de classificação. Talvez influencie no cálculo dos pesos, mas para classificação, pela maioria de votos ou do vizinho mais próximo, a menor distância e a menor distância ao quadrado, se eu elevar ela ao quadrado, vai continuar sempre sendo a menor distância. A segunda menor distância ao quadrado, se eu levar todos ao quadrado, ela vai continuar sendo a segunda menor distância. A terceira menor distância vai ser a terceira menor distância, mesmo que eu leve todos os valores de distância ao quadrado. E uma outra área de pesquisa é utilizar a seleção de protótipos, ou seja, reduzir o número de exemplos. O que é que acontece? Como a gente viu lá na imagem da base íris, você pode ter muitos exemplos concentrados e alguns exemplos de fronteira. Então você pode reduzir para aqueles exemplos de fronteira e deixar poucos exemplos na parte central, mas isso vai reduzir muito na hora de você calcular a distância. Mas também pode influenciar, por exemplo, no cálculo de peso, porque aí você vai ter muitos vizinhos, você vai estar mais focado em região de fronteira. Mas existem diversas abordagens de seleção de protótipos, né? Então você tem que avaliar também essa, se for importante para você utilizar KNN, essa é uma alternativa. Lembrando que a seleção de protótipos vai reduzir também a memória, porque você vai ter menos exemplos para armazenar. Pode ser útil, né? Se você tem, hoje em dia, com essa questão de Big Data, você tem muitos exemplos armazenados e às vezes você tem que simplesmente fazer seleção de protótipos mesmo, porque você não interessa usar tudo isso, né? Alguns algoritmos, como redes neurais, que eu falei anteriormente, se beneficiam de você ter muitos exemplos parecidos, etc.,
para reforçar. Alguns algoritmos como KNN eu acho que talvez não seja tão importante. Para finalizar, vamos revisar essa classe, essa aula. Então, a gente começou falando sobre a classificação pelo vizinho mais próximo. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Então, a gente utilizou medidas de distância para encontrar qual exemplo do conjunto de treino é o mais próximo do meu exemplo de teste. E aí eu vou atribuir ao meu exemplo de teste a mesma classe. Essa é a classificação pelo vizinho mais próximo. A gente focou em atributos, vetores de atributos numéricos no conjunto de dados. E para isso a distância mais relevante é a distância euclidiana. Se a gente tivesse atributos categóricos, poderia usar a distância de Rames. Existem dezenas de outras distâncias na literatura, mas a gente vai focar apenas na distância euclidiana. Com tudo isso, a gente disse, vamos generalizar o classificador pelo vizinho mais próximo e vamos olhar não só um vizinho mais próximo, mas vamos olhar alguns vizinhos mais próximos. Esse alguns vai ser uma constante K, né? KNN, a gente testou para 3NN, e teve exemplo que usou 5NN, 7NN, por aí vai. O KNN a gente viu duas vertentes. Um que utiliza a maioria dos votos, que eu vou atribuir ao meu exemplo a classe mais comum entre os meus K vizinhos. E outra que atribui um esquema de peso, que utiliza um esquema de pesos, que atribui a classe do exemplo de teste àquela que obteve o maior peso. E esse peso é a soma dos pesos individuais de cada vizinho, que é dado por 1 sobre a distância. Vantagem e desvantagem. Então a gente viu a lista de vantagens e desvantagens. Uma delas é que o KNN, uma desvantagem é que o KNN pode ser lento, mas existem algumas estratégias que a gente discutiu para acelerar ele. Acho que essa é a principal desvantagem, ser lento e consumir um pouco de memória. Como vantagem, a gente viu que o KNN parece ser perfeito, porque ele consegue chegar próximo do erro mínimo teórico se tiver muitos exemplos, mas aí se tiver muitos exemplos ele cai no problema de ficar lento, né? Se tiver muitos exemplos no conjunto de treino. Mas ele se aproxima do mínimo teórico, consegue resolver problemas complexos, é simples de você entender e de explicar. A gente discutiu, como comentei, a aceleração do algoritmo. Essas são as referências. Algumas imagens são tiradas desse livro, daqui, Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. E aqui é o meu trabalho de conclusão de curso, trabalho de graduação. Chegamos ao final da aula de classificação baseada em distâncias. Concluímos com algumas observações sobre o KNN. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.